Olá, amados irmãos, glória a Deus, porque a cada segundo que passa estamos mais perto da volta de Jesus. Hoje é sábado, dia 31 de agosto. Deixa eu ver aqui, você também vai ver comigo, ó. Olha a data lá. Sábado, dia 31 de agosto de 2024. Estamos com recurso novo para fazer aqui os estudos, né? Como você pode ver, você pode acompanhar comigo a minha tela de celular, tudo que eu for mexendo aqui. Isso vai facilitar muito os estudos, né? Fizemos um pela manhã, um estudo sobre Mateus 10. Se você ainda não viu, veja, porque é muito especial esse estudo que nós tivemos. Deus transmitiu para a gente grandes revelações nesse estudo pela manhã, onde ele nos mostra como devemos viver a nossa vida, como que é a experiência do cristão depois da conversão, né? Tá tudo em Mateus 10. Então, se você ainda não viu, veja esse estudo maravilhoso que fizemos. É só você buscar lá, Mateus 10, dia 31 de agosto de 2024, Pablo Ferrara, aí você vai achar, ok? Tá no nosso canal aí. E agora nós vamos estudar com esse recurso novo. Temos também um estúdio novo, né? Estamos aqui na rede e aqui também temos um estúdio, uma luz nova. A maneira melhor aqui para gravar também com a tela do celular, não é mais com a câmera, né? Não estou gravando pela câmera. Eu estou gravando através de um outro aplicativo que tudo que eu coloco aqui na minha tela, ó, se eu aqui, ó, tá vendo? É você, né? Então aqui volta e então é um recurso muito interessante que vai facilitar bastante o nosso entendimento, ok? Então, vamos fazer uma oração, né? Para a gente poder fazer esse estudo, porque eu ainda não orei para fazer esse estudo, então eu vou orar com vocês. Tem alguns estudos que eu oro antes, né? Como esse eu não orei, então vou orar com vocês. Senhor Deus, obrigado porque estamos mais perto da tua volta. Obrigado porque o Senhor nos chama para fazermos parte do teu exército. É o último povo na terra, é a última batalha. Estamos sendo convocados pelo Senhor para fazer parte do teu exército. Muito obrigado por esse privilégio, essa grande oportunidade. Nos qualifica, nos capacita, Senhor. Nos dá força, entendimento nesse momento. Derrama sobre nós o teu espírito. Nos une, Senhor. Nós queremos vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Nós te pedimos essas bênçãos, nos entregamos a ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, nós vamos estudar agora sobre. Deixa eu ver se está gravando. Tá tudo certinho. Nós vamos estudar agora sobre o início do tempo do fim. Quando foi o início do tempo do fim, né? E nós vamos estudar também, são dois assuntos em um só. Quando começou o tempo do fim e para quem foi escrito o livro de Apocalipse, as profecias de Apocalipse. Para quem que foi escrito? Quem na Terra que ia entender totalmente, que ia entender melhor as profecias de Apocalipse, né? Então é isso que você vai aprender nesse estudo. É muito importante. Você vai conseguir entender com esse estudo muito melhor as profecias, porque você vai saber para quem que foi escrito, entendeu? Então, você sabendo para quem que foi escrito, vai ficar mais fácil o entendimento de todas as profecias. Então, abra sua Bíblia. Se você não tiver, não tem problema, porque nós vamos abrir aqui, né, junto com você. Então, não precisa você pegar a sua Bíblia física, porque aqui já tem a Bíblia, só se você quiser, né? Não tem problema. Mas aqui, ó, nós vamos usar um recurso. Você vai parar de me ver e você vai ver aqui a Bíblia agora. Eu abri o aplicativo de Ellen White, tá vendo? Vou voltar aqui para você ver, ó. É esse aplicativo aqui, ó, que tá aqui, tá vendo? Ellen G. White, ó, no meio aqui. Então, vou clicar nele de novo. Tá abrindo. Para entendermos esse assunto, a gente vai aqui, ó. Minha biblioteca já está aqui na Bíblia, né? Então nós vamos em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escrita, né? Que nela estão escritas, porque eu já sei de cor e acabo falando o que está na minha cabeça, né? Olha só como é que pode. Porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, né? Aquele que lê. É o que nós estamos fazendo agora. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. Então você tem que ler, tem que ouvir, tem que guardar. Você tem que obedecer o que está aqui. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse, ao contrário do que muita gente fala por aí, que ele tem dupla aplicação, né? De que ele foi escrito também para as 7 igrejas, como está aqui no verso 4, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Tem gente que fala, tá vendo? Foi escrito para a Ásia, para as igrejas que estavam lá na Ásia. Não, esse livro não foi escrito para as igrejas. Esse livro foi escrito para as igrejas simbólicas, né? Isso aqui é um simbolismo. Ele foi escrito para o povo que está perto da volta de Jesus, porque o tempo está próximo. Então lá o povo lá não estava perto da volta de Jesus, não estava próximo. Nós estamos. Por quê? Porque começou o tempo do fim, né? Então nós vamos ver isso agora, que começou o tempo do fim. Apocalipse agora, capítulo 13, verso 1.
E o verso 2 você tem aqui a besta com 7 cabeças e 10 chifres. E no verso 2 você tem aqui, ó, o leopardo, que é uma parte da besta. Você tem o urso e você tem o leão. Através dessas características aqui, nós vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 7. É assim que a gente estuda a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali. Capítulo 7, verso 4. Né? Por que a gente estuda um pouco aqui, um pouco ali? Deus não quer que todo mundo entenda a Bíblia. Ele só quer que entenda a Bíblia quem realmente quer, porque ele não obriga as pessoas. Ele não impõe. Entendeu? Deus não impõe para as pessoas nada. Deus quer que você seja livre, ele não quer criar robô. Então, se você não quer entender, não tem problema. Ele respeita a sua decisão. Mesmo que isso machuque o coração dele, ele ama você, ele quer ver você no céu, mas se você não quer entender, ele não vai te obrigar. Pode ficar tranquilo. Entendeu? E vai permitir que você entenda do jeito que você quer. Por isso que ele escreveu a Bíblia um pouco em código, um pouco aqui, um pouco ali, entendeu? Como um grande quebra-cabeça. Só vai conseguir reunir as peças quem realmente orar, buscar, viver o que tá já entendendo. E aí o Espírito Santo vai iluminando para você entender cada vez mais. Ele vai mostrando, olha a peça ali, olha a peça aqui. Então, vamos lá então, né? Vou lá para a Bíblia. Aqui, ó. Apocalipse. Então, a gente já foi, né? A gente viu lá 3 características dessa peça lá do capítulo 2 do verso capítulo 13, verso 2 de Apocalipse, que leva a gente para cá, ó. Porque aqui tem o leão, aqui tem o urso, e aqui tem o leopardo. Então você tem as características nesses 3 versos daquele verso de Apocalipse capítulo 13, verso 2. Se nós viemos para cá, se aquela besta tem partes desses impérios aqui, né? Porque isso são impérios, ó. A Bíblia diz aqui no verso 17, ó. Aqui é um sonho que Daniel teve de 4 animais subindo do mar, né? E esses grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Depois, no 4º animal, ó, olha só o que acontece. Disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra. Será diferente de todos os reinos e devorará a toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Então aqui tem a divisão da Europa. Então esse império é o 4º, é Roma, entendeu? O primeiro aqui, ó, que bom, hein? Você já está adiantando aqui o entendimento. Olha só que bom, tá vendo? Que bom você participar aqui conosco. Ajuda a compartilhar para também os seus amigos entenderem, né? Para outras pessoas serem salvas também. É só para quem quiser. Então esses animais, ó, 4 animais grandes, tá vendo aqui, ó? 4 animais grandes diferentes subiam do mar. Mar significa povos, multidões, nações e línguas. Então, um local povoado, né? Que subia 4 poderes. O primeiro, leão, Babilônia. O segundo é o urso, é Medo-Persa. Os medos e os persas. O terceiro é leopardo, a Grécia. O 4º é Roma. E aconteceu um detalhe interessante, que eu vou ler, não no verso 8, né? Que tem ali o detalhe interessante, mas aqui está mais explicadinho. Né? Como eu já sei, eu já vou adiantar para você. Ó. Verso 24. E quanto aos 10 chifres de Roma, daquele mesmo reino, da própria Roma, se levantarão 10 reis, ou seja, 10 povos, os 10 povos bárbaros, que vieram invadir o Império Romano, e depois dele se levantará outro. Quem se levantou lá? Quando o Império Romano veio sendo atacado pelos 10 povos bárbaros, né? Quando ele foi atacado pelos 10 povos bárbaros, aí se levantou outro. Quem é esse outro? O qual será diferente. Por que ele é diferente? É um poder religioso e político. Roma viu que estava perdendo para os 10 povos bárbaros, então ela criou um novo poder. A Igreja Católica foi criada. Então é um poder diferente e abateu 3 reis. 3 desses 10 aqui não aceitaram, né? Os ostrogodos, os visigodos e os eurulos. Eles não aceitaram. Você tem o vídeo aqui, ó, no meu canal. Você pode ir aqui no meu canal para você ver. Opa, onde que tá? Tá aqui, ó, no YouTube. E você vai ver o estudo aqui, ó. Vamos ver de novo se tá gravando. Tá tudo gravando certo. Aí você tem um estudo aqui, ó, para você. Vamos aqui, ó. Olha só que beleza. O 4º animal que eu vi na minha visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 que eu tinha visto antes e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Aqui Daniel está vendo o surgimento do Império Romano, com os 10 chifres representando as 10 tribos bárbaras. O chifre pequeno é o papado romano que exterminou 3 dessas
tribos, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, dando início à sua supremacia em 538 depois de Cristo, e sendo ferido de morte em 1798, Apocalipse 13, verso 3. Então você já viu aqui, né? Muito interessante. Tem aqui, ó, vários estudos para você também conhecer mais. Veja depois outros estudos aqui, ok? Então vamos voltar aqui para o aplicativo de Ellen White. Aqui, ó. Então, o Império Romano continua através do papado, né? Através de outro poder, que abateu 3 reis, como você viu lá, e ele proferiu palavras contra Deus, né? Palavras contra o Altíssimo, destruiu os santos, porque ele continua a perseguição de forma pior ainda com o catolicismo, e ele mudou os tempos e a lei. Essa é a prova de que está falando dele mesmo. Ó. Nós seguimos o calendário mudado pela Igreja Católica, e os 10 mandamentos também foram alterados, né? Aqui nos 10 mandamentos, você tem, ó, você vai aí na sua Bíblia em Êxodo 20, tá aqui, ó, Êxodo 20, e você compara aí com o Google, coloca no Google aí, pega a sua Bíblia, em Êxodo 20, e aí você abre o seu celular, e lá no Google você coloca 10 mandamentos da Igreja Católica, você vai ver que tá mudado, não tá igual aqui, porque aqui, ó, o segundo mandamento o primeiro já mudou, né, porque aqui, o primeiro tá aqui, ó, não terás outros deuses, e o da Igreja Católica é amar a Deus sobre todas as coisas. Você fala, dá na mesma, não dá. Porque aqui está específico para não ter outros deuses, porque a Igreja Católica criou outros deuses, né? O Papa fala que ele é Deus na Terra, né? Que ele é o representante de Deus e o representante de Deus é o Espírito Santo. Os santos, né? Que você pode orar para Maria, para os santos. Então, tudo isso são outros deuses de forma disfarçada, porque os pagãos de Roma adoravam outros deuses. Então, eles tiraram o mandamento aqui. O primeiro, mudaram. O segundo, ó, não farás para ti imagem de escultura, tá vendo? Ó, não farás para ti imagem de escultura. Tiraram. Esse aqui é o segundo maior mandamento, ó. Não te encurvarás a elas, tá vendo? Tiraram tudo isso aqui, ó, dos 10 mandamentos. Tiraram. Até 1000 gerações. É o segundo maior mandamento. Aí depois não tomar o santo nome de Deus em vão. Depois o quarto, que lá na Igreja Católica agora é o terceiro, né? Porque se tiraram o segundo, o terceiro virou o segundo. Não tomar o santo nome de Deus em vão é o segundo agora. E esse aqui, lembra-te do dia de sábado, que era o quarto, ficou sendo o terceiro. Só que agora lembra-te do domingos e festas, né? Esse aqui é o primeiro maior mandamento que existe na Bíblia. É o primeiro maior. É o que mais tem explicação. Tô falando em termos de explicação. São 4 versos. Olha só o tamanho dele. Olha o tamanho desse mandamento. Ó. Será que era importante? E começa assim, lembra-te. Será que era importante esse mandamento para Deus? Os 4 primeiros mandamentos são para Deus. Então, o papado tirou a besta, né, do Apocalipse, tirou quantos? Tirou 2, tirou os 2 maiores. Ó. Tirou os 2 maiores. Ó. Aquele lá do sábado e esse aqui não farás para ti mais escultura. Olha o tamanho desses 2 mandamentos. Ó. Olha o tamanho. É muito grande. Tá bem explicadinho aqui. Depois você lê. Que esse não é o objetivo do nosso estudo agora. Então vamos voltar lá para Daniel, capítulo 7, verso 25. Então aqui em Daniel, ó, ele então mudou a lei, mudou os tempos, mas o detalhe importante que eu quero que você entenda nesse estudo é esse aqui. Ó. Eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então esse tempo aqui é o tempo mais especial, mais importante da Bíblia. Entendeu? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por que é importante? Vamos tirar um print aqui? Ok, agora eu vou mostrar para você por que é importante. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá agora em Daniel, capítulo 11, verso, acho que é o 13. Deixa eu ver se é o 13. Ok. Aqui, ó. Então, o que significa tempos? Ao fim de tempos, isto é, de anos. Então, tempos é ano, entendeu? Na Bíblia. Tempos é ano, Daniel 11, 13. Ó. Então, se você calcular assim, vamos tirar aqui um print. Que tecnologia boa, viu? Ficou fácil agora de entender a palavra de Deus. Aí você vai aqui, ó. Vamos aqui. Ok, vamos aqui nas fotos da galeria. Aí você vai pegar aqui e vai... Deixa eu ver, aqui, ó. Ok. Agora nós vamos escrever aqui para você, vamos calcular aqui, ó, para você ver. Ok? Não quero fazer isso aqui, não. Eu quero escrever. Como faz para mim escrever agora? Ok. Esse é aqui. Ok. Então aqui eu vou escrever de vermelho, que não tem nenhuma cor vermelha. Agora olha só. Tá vendo? Tô escrevendo. Agora aqui, ó. Então tempos é igual a anos, né? Então vamos voltar. Aqui tá um pouco difícil, então vamos fazer aqui no WhatsApp. Eu tô aprendendo ainda mexendo nisso aqui, gente. Tô aprendendo.
Vamos fazer aqui, ó, entrar no grupo Loud Cry. Se você ainda não é inscrito, entre, ok? Se não é inscrito ainda, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Convidar, via link. Não, você pode enviar um oi para mim, tá? Que eu vou te adicionar. Você entra aqui, ó. E que eu vou te mostrar aqui o número. É aqui, ó. Aqui, contatos, Pablo Ferrari. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o meu WhatsApp. Manda um oi para mim aqui nesse número, tá? Nesse número que tá aqui. E aí você vai conseguir falar comigo, ok? Eu te coloco no nosso grupo aqui para você estar por dentro de tudo que eu for postando. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ok. Aqui é bem mais fácil, né? De mostrar para você. Vou fazer aqui com o vermelho. Aqui, ó. Então, tempo é igual a ano. Então, vou colocar aqui, ó. Um tempo. Não, vamos fazer de novo aqui direito, porque não vai dar o espaço. Então, um tempo é igual a um ano. Um ano, né? Um ano tem quantos dias? Tem 360. Deixa eu colocar mais forte aqui. Aqui vai ficar melhor para você ver. Um tempo é igual a um ano. 360 dias. 2 tempos é igual a 2 anos. 720 dias. E meio tempo é igual a meio ano. Metade de um ano tem 180. Quanto que dá isso aqui? 1260. 1260. Aí agora você vai lá no aplicativo de Ellen White. Você vai no Daniel, capítulo 7. Não, você já tem o tempo. Então você vai agora em Apocalipse, capítulo 12, para confirmar se está certo essa forma que eu fiz aqui, né? Tudo é confirmado nas Escrituras. Capítulo 12. Apocalipse 12, você tem aqui, ó. Tudo é confirmado, filho. Olha aqui, ó. E a mulher fugiu, a igreja, né? Aqui está se referindo à igreja. Só uma coisa que esse aplicativo faltou aqui. Ah, deixa eu ver aqui, olha só, tem um aplicativo aqui. Uma coisa que glória a Deus, aprendi. Aqui dá para mim escrever, olha só. Vamos ver. Ó, que beleza, e tá gravando também? Tá gravando, glória a Deus. E dá para tirar. Glória a Deus. Agora ficou mais fácil, não vai precisar de eu abrir aquilo tudo lá. Então vamos aqui, ó. E a mulher, tá vendo? Olha que legal. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher é o quê? Quem que é essa mulher aqui? É a igreja. Então é a igreja. A igreja. Só tinha que ter uma canetinha para escrever, né? Tinha um celular meu que tinha uma canetinha, aí era bom. Ficaria melhor, porque o dedo não escorrega direito. Mas vamos lá. Talvez daria para fazer com um pedacinho de ferro na mão. Deixa eu ver. Não, não dá. Não dá. Mas tudo bem, não tem problema não. Aí então, mulher é a igreja, né? Preparado por Deus para ali fosse alimentada durante quanto tempo? Durante 1260 dias. Você entendeu? O tempo que eu calculei lá tá aqui, ó, no Apocalipse, tá vendo? Deus confirma, filho. Deus confirma. Glória a Deus. Então você viu que tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora vamos voltar aqui, porque agora não dá para deslizar. Eu fui deslizar aqui. Ok, vamos tirar isso aqui. Ok, olha que bênção. Muito bom, gostei. Aí, aqui, ó, já no verso 13, não, no 14, olha só como é que tá, ó, no 14, ó. Vamos pegar aquele negocinho de novo. Aqui no 14 tá assim, ó. Opa, não tá funcionando, vamos clicar aqui direito. Aí. Então, e foram dadas à mulher de novo 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Opa, um tempo, 2 tempos e meio tempo, metade de um tempo. Glória a Deus, metade de um tempo. Entendeu? Então aqui você tem a prova. É a mesma circunstância, a mulher fugindo, né, para o deserto. Lá também a mulher foge para o deserto, no verso 6. Tá vendo aqui, ó? A mulher também aqui foge para o deserto. Só que aqui, a mesma circunstância, só que com tempo diferente. Ó. Aqui é 1260 dias. Lá
é 1.260 dias? Não, aqui é... Não, aqui não é 1.260 dias, aqui é um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempos aqui é 2 tempos, né? E metade de um tempo. Que dá o mesmo tempo. Então, esse tempo aqui tem outra forma dele ser colocado. Ó. Tem essas duas maneiras, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tem aqui. Então vamos lá, vamos devagarzinho para você entender. Esse tempo é muito importante você entender bem, então vou demorar mesmo. Tem essa forma aqui de entender: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tem essa maneira aqui de entender esse mesmo período aqui como 1.260 dias, ok? E também você pode entender isso aqui como, deixa eu ver, qual que é mesmo? 13. Apocalipse 13, verso 3. Se não for o 3, é o 5. Vamos ver aqui. É o 5. Então, ó, olha aqui a outra maneira, outra forma de ser colocado esse mesmo período, né? Tá aqui, ó. 42 meses. 42 vezes 30 dá quanto? 1.260. Glória a Deus, 1.000 vezes. Tá vendo? Então sempre você vai ter esse mesmo tempo aqui, que na verdade são anos, né? Por que que são anos? Porque não pode ser dia literal, porque o tempo que a besta dominou, que o Império Romano, através da Igreja Católica, né? Aqui está falando do papado e da Igreja Católica. O tempo que teve esse domínio desse império, né? A besta é o papado e a Igreja Católica é a Babilônia, a mulher é a igreja falsa. Então, o tempo de domínio da besta é 42 meses, 1.260 dias. Não tem como ser literal. Então, quando você se encontrar na profecia, na Bíblia, quando você vê na Bíblia uma profecia que está falando de um tempo pequeno, né, de dias, mas que, na verdade, se você olhar na história, existe um tempo muito maior do que dias literais, então esse dia da profecia se refere a anos, entendeu? Então é assim que funciona. Aí, se você pegar, ó, 538. Se você pegar aqui, ó. Você está gravando, tá? Se você pegar 538. Opa, achei que tava, mas não tá. 538, quando o Papa começou a dominar o mundo, mais 1.260 dias, que é anos, aí você vai chegar em 1798, ok? O que que aconteceu em 1798? Agora vamos lá entender por que que eu estou fazendo todo esse jogo aqui, essa montagem de quebra-cabeça, para você entender essa data bem, para ela ficar bem fixada na sua mente. Porque agora a gente vai em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, verso 1. Olha só que interessante agora. Parará, ó. Quer ver? Verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Poxa, como é que a Bíblia já sabia, hein? Que a gente ia ter tecnologia, né, no tempo do fim. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um do lado à beira do rio e outro do outro lado. Opa, um pouquinho. Da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro. Peraí, eu estou falando da minha cabeça. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Então ele perguntou aí, ó, quando será esse tempo do fim, né? Porque aqui no verso 4 falou: encerra as palavras. Aqui, ó, encerra estas palavras e sela até o tempo do fim. Ou seja, ninguém ia entender as profecias de Daniel, né? Ia entender pouquinha coisa. Quase ninguém ia entender. Era para o tempo do fim, o livro de Daniel. Aí olha só aqui, ó. Quando? Aí ele pergunta aqui, ó. Quando será o fim dessas maravilhas? Quando que será o tempo do fim? Quando que vai começar o tempo do fim? Onde? Quando que o meu livro vai ser aberto para entendimento? Aí você tem aqui, ó. E levantou, ó. Aí você tem aqui no verso 7 o seguinte, que eu estou ligando aqui. Um negocinho para escrever. Então, ó.
ele jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, quando que seria cumprido? Quando que o livro de Daniel seria entendido? Quando que começaria o tempo do fim? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, depois dos 1260 dias. Entendeu? Então ia começou em 538, com a supremacia papal. Tá vendo? Para você saber quando que começa isso aqui, você tem que ir lá em Daniel 7. Igual nós fizemos, Daniel 7, verso 25. Porque aí você tem aqui que ele vai dominar, ó, o papado vai dominar, o tempo de domínio do papado, esse tempo, tá vendo? Você precisa entender o verso 25. Porque aqui tá aqui, ó. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí na história fala que é 538. Mais 1790, 1200, né? Peraí. Mais 1260 dias, que é esse tempo que está aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí você tem a data de 1798. Ou seja, em 1798 começou o tempo do fim. E também o papado recebe a ferida mortal de Apocalipse. Você vai aqui, Apocalipse 13, verso 3. Olha só, ele recebe a ferida mortal. Vê? E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Tá vendo? Então você vê que a terra ama a besta, né? Ela se maravilha com a besta. Mas como nós vimos hoje pela manhã, o povo de Deus é o quê? O povo de Deus é odiado. Infelizmente, Mateus 10, né? Olha só, o povo de Deus é odiado. Aqui, ó. Ver. Aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais. Então, nós somos odiados, né? Nós somos odiados. Aqui, ó. Nós somos odiados. Essa é a mensagem pela parte da manhã. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Tá vendo? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então é isso, meu amado. Temos que perseverar. Ok? Então, o tempo do fim. Vamos ver se está gravando aqui. Ok. Então, o tempo do fim começou em 1798. Né? O tempo do fim. E outra prova de que tudo está certo, vamos dar uma outra prova, né? Está no Apocalipse 17, no verso 9 em diante. Olha só que interessante, né? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Que a profecia dos 7 reis, é muito importante que você entenda isso aqui. 5 já caíram, né? Ou seja, para quem que foi escrito o livro de Daniel? Foi escrito para o povo de Deus que vive depois de 1798. Tempo do fim. Então, tempo do fim. Ok? Então, veja bem. Em 1798, o que aconteceu? O que aconteceu em 1798? Apocalipse 13. Verso 3. Em 1798 foi a ferida mortal, né? Então, uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. Então, ela recebe uma ferida de morte, a besta. Vamos voltar lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 9. Então, aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Ela recebe uma ferida mortal. Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar aqui a besta com 7 cabeças. Na verdade, essa não é a besta, tá? Essa aqui é o dragão. Porque essa interpretação aqui são também 7 reis. Olha só, vou dar uma palhinha aqui dos 7 reis, porque você vai ter que entender isso aqui. Se você não entendeu, filho, tem estudo aí no meu canal só sobre os 7 reis. Veja, assista lá, para você entender bem. Ok? Aqui é só uma revisãozinha para você não ficar
sem entender. Quem não entendeu ainda, né? Então, tem duas, vou fazer aqui, ó. Tem duas interpretações para 7 cabeças. Tem duas interpretações, ó. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, então tem duas interpretações. São 7 montes, né? 7 montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 montes, né? E aqui tem a segunda interpretação, são 7 reis, ó. Tá vendo 7 reis aqui, ó? São 7 reis. Aqui embaixo, ó, tá vendo? São 7 reis. Então vamos fazer os 7 reis aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que 8? Porque são 7 reis, tá? E 7 montes. Por que duas interpretações? Porque essa aqui é para besta, filho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A besta lá no capítulo 13, você vai ver que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O dragão também, a gente viu já no capítulo 12, verso 3 de Apocalipse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 chifres também. Então eles são parecidos. Por isso que aqui falando da besta, Deus também revelou para João o significado das 7 cabeças do dragão, entendeu? Então são duas interpretações. São 7 montes são para a besta e 7 reis é para o dragão. Por quê? Porque o dragão, por que o dragão, a segunda interpretação são 7 reis é para o dragão? Sabe por quê? Por quê? Vou apagar aqui para você ver, entender. Porque é o seguinte, ó, o dragão tem as... Qual que é a diferença da besta para o dragão? O dragão tem as coroas aqui nas cabeças. Ele tem 7 coroas, entendeu? 7 coroas. E a besta tem a coroa onde? A besta tem a coroa aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos chifres. Entendeu a diferença? A besta tem as coroas aqui nos chifres, ó. Pode ler lá, que você vai entender. Ó, aqui estão as coroas do dragão nas cabeças e a coroa da besta está nos chifres. Entendeu a diferença? Porque aqui significa monte. Isso aqui, ó, as cabeças dela significa monte. Entendeu? Aqui é monte. Monte. Deixa eu escrever de outra cor aqui. Ó, aqui é monte. Por isso que não tem coroa. Aqui é reis. O significado. Por quê? Porque tem as coroas, ó. Tem as coroas. São 7 coroas, então são 7 reis. E a besta, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, a besta, com 7 cabeças e 10 chifres, é só um dos 7 reis, entendeu? Então essa segunda interpretação não pode ser para ela, porque ela com tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui da besta faz parte só de um dos reis, só de uma fatia do dragão. Ela é um poder que o dragão, que atua na terra pro dragão, entendeu? Então essa segunda interpretação, são 7 reis, não pode ser para besta. Entendeu, filho? Ok? Então, ó, 5 já caíram. Quem são esses 5 que já caíram? Quem? Quem são? Os 4 animais lá de Daniel, né? De Daniel, mais o chifre pequeno, que é a besta. Mais a besta. Então, Babilônia, primeiro lá foi Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Vamos colocar aqui, só para você entender, ó. A Babilônia, vamos escrever. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, depois vem o papado e a Igreja Católica. Entendeu? Esses 5 aqui, meu amigo, já caíram, acabou. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. 5 já caíram, 5 já caíram. Um existe e outro ainda não é vindo. Os 5 eu já falei para você qual que é e um existe. Agora, eu não vou terminar de explicar. Tem um vídeo no meu canal só explicando isso aqui, os 7 reis. Tem vários vídeos lá explicando quem é os 7 reis. Só você ver lá que você vai entender os outros 2, os outros 3, né? Porque aqui fala que a besta, ó, olha só que interessante. A besta que era e não é, olha só, a besta que era e não é, por que ela era? Ela dominava o mundo até 1798. Aí em 1798 ela recebe a ferida mortal, né? Recebe a ferida mortal, para de dominar, então já não é. Então ela não é. Mas ela é o 8º rei. Por que ela é o 8º rei, filho? Por quê? Olha aqui, ó. Por quê, ovelhinha querida? Por quê? Olha aqui Apocalipse, capítulo 13, verso 3. Por que ela era, não é e volta? Por quê? Tá aqui, ó. Porque ela recebeu uma ferida de morte na sua cabeça, mas aí ela para de dominar. Então ela era, depois ela não é, que é hoje, os dias de hoje, e ela volta. Entendeu? Ela volta como 8º rei. Ok? Então, a profecia dos 7 reis não pode ser para besta. Não pode ser para esse poder aqui, não. Não pode ser para besta. Por quê?
Porque a besta é um dos 7 reis. Aqui, ó, meu amigo. Tá aqui, ó. Capítulo 17, verso 11. Você precisa entender isso aqui, ó. Porque ela não é, mas ela volta como 8º rei. Entendeu? Então aqui, ó. A besta, ela é. Então aqui é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os 4, né, de Daniel. Depois tem um chifre pequeno, que é a besta. Até deu aqui no chifre, ó, que legal, ó, chifre. Pois é. Aí vem o papado, né, a besta. Depois vem o ateísmo francês, está no capítulo 15 do Grande Conflito, é só você ler lá que você vai ver, que é a besta que sobe do abismo, do capítulo 11 de Apocalipse. E depois vem os Estados Unidos, Eua. E os Estados Unidos está no capítulo 13, né, a besta que surge da terra. E aí você tem aqui, ó, o 8º rei, que é quem? Quem que é o 8º rei? O 8º rei é o papado, ó. É o papado aqui que volta, é o papado que volta como 8º rei, entendeu? Então esse aqui é o mesmo. Ele era, ele não é, durante esse período aqui, ele não é, porque quem dominou o ateísmo francês e os Estados Unidos, o ateísmo é o comunismo, tá? A esquerda e a direita aqui, ó, filho. A esquerda e a direita, comunismo, socialismo versus capitalismo né, e direita, que é os Estados Unidos, que vai dominar o mundo. Ok? Ele só finge que é da esquerda para ganhar, para saber o que está acontecendo nos outros países, para destruir a esquerda, entendeu? Não tem esquerdismo nos Estados Unidos, é só um disfarce, só uma montagem. Então você está entendendo isso, mas não existe. Lá é só direita. Então eles vão dominar o mundo com a direita, o capitalismo, né? Ok? Então aqui, ó, é o papado, volta como 8º rei. Quem vai dar o poder para o papado voltar? Capítulo 13, agora, Apocalipse 13. Tem aqui, ó. Essa besta aqui, ó, é os Estados Unidos, aqui, ó. EUA. Estados Unidos da América. Tá vendo? Parece um cordeirinho, né? Parece um cordeiro, ó. Parece um cordeiro. Mas fala como um dragão. Entendeu? Exerce toda a autoridade. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Tá vendo? Ó, diante do Papa. Qual que é o objetivo dela? Fazer os habitantes sobre a terra adorem a primeira besta. Então, fazer todo mundo aceitar o Papa. E esse é o objetivo dos Estados Unidos da América. Não é a Igreja Católica, não. Ele não quer que as pessoas vão para a Igreja Católica. Ele quer que as pessoas aceitem o Papa. Como que ele faz as pessoas aceitar o Papa? Através do fogo. Através do fogo. Falso Espírito Santo. Não é bomba, não. É falso Espírito Santo. Que ele está descendo à vista dos homens. São sinais. Entendeu? São sinais. E aqui ele engana, ó. Ele engana. Então, ele vai enganar, tá vendo aqui, ó, engana os habitantes. Como? É o protestantismo apostatado. Protestantismo. Protestantismo. Apostatado. Apóstata. Por que é o protestantismo apostatado? Porque quando as igrejas protestantes saíram do catolicismo, eles hoje acabaram fazendo a mesma coisa que o católico faz, que é adorar o domingo, dia do sol, né? Domingo. Então eles estão aceitando o papado, eles querem levar todo mundo para a lei dominical, a nova ordem mundial que está aqui, ó. Dizendo aos habitantes na terra que fizesse uma imagem à besta, que receber ferida, espada e viveira. Qual que é essa, ó. Aqui, ó. Fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Entendeu? Então por isso que a política, os evangélicos, tá tudo entrando na política, para trazer isso aqui, para trazer a nova ordem mundial do mundo. É tudo um engano, a direita está unida, os evangélicos é da direita, eles estão dominando o mundo. E faz todos, pequenos, ricos e grandes, livres e pobres, servos, seja dado um sinal na mão direita ou nas suas testas. Então, sinal, qual que é o sinal de Deus? Qual que é o sinal de Deus? O sinal de Deus é o contrário do sinal da besta, né? Se o sinal da besta é o domingo, o sinal de Deus é o sábado. Tá aqui, ó. Ezequiel, poxa. Aqui, agora vamos lá. Ezequiel 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados. Para servir de quê? Para servir de sinal. Então, o sinal de Deus é o sábado. Só o povo de Deus que vai guardar o sábado. O resto não vai ter o sinal. Vai ter o que? A marca da besta, o domingo. Então, tá aqui, ó. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, entendeu? Para que saibais quem é a religião certa, qual que é o Deus certo. É aqui o sábado.
ok? É o sábado. Aí, você então tem agora toda a informação que necessita para você saber para quem que foi escrito o livro de Apocalipse. Para quem que foi escrito o livro de Apocalipse? Capítulo 17, verso 11. Então aqui, ó, a besta que era e não é, também é o oitavo rei. O verso 11, que é a chave para você entender para quem que foi escrito o livro de Apocalipse. 5 já caíram. Então o livro de Apocalipse é para um povo que quando eles abrirem a Bíblia, né? Quando eles abrirem a Bíblia, eles vão ler 5 já caíram. Então, quando que isso aconteceu? Em 1798. Então, o povo de Deus, depois de 1798, que começou o tempo do fim começou em 1798. Então, o povo de Deus ia ler, depois de 1798, 5 já caíram. Entendeu? Então, é para o povo que está depois de 1798, o livro de Apocalipse, o entendimento. Né? Para esse povo, o tempo está perto. Por isso que Ellen White, em 1888, quase 100 anos depois, aliás, 110 anos, não, 90 anos depois, quase 100 anos depois, ela escreveu que Jesus poderia ter vindo logo depois de 1888. Porque em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo. Para fazer o quê? Agora vem a parte central do nosso estudo, a parte principal. Eu fiz todo esse ensinamento aqui para chegar na parte principal agora. A parte principal que você precisa entender é essa parte. Por isso que é só para quem realmente quer que vai entender. Porque muita gente já começou, já parou o estudo. Começou a ver o estudo, aí falou, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, aí parou de ver. Eu não quero entender, não estou gostando, tá complicado de entender. Então a pessoa desistiu na metade do caminho, não vai entender o objetivo do estudo. Tá aqui, ó. Olha só que interessante, né? O objetivo do estudo é agora. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Então aqui nós temos a terceira mensagem angélica, ok? Nós temos aqui, ó, ela começa, é a maior mensagem, ela começa no verso 9. Tem a primeira, né, mensagem angélica, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno e tal, né? Qual que é o evangelho eterno que ele está pregando? Temer a Deus e dar-lhe glória. Então, temer a Deus e dar-lhe glória. Não é para temer o diabo, é para temer a Deus, entendeu? As pessoas estão temendo o diabo. Tem que trabalhar do jeito que o diabo gosta, tem que ganhar dinheiro, porque senão vai morrer. Tá temendo o diabo, tá temendo a morte, tá temendo o diabo. Tem que temer a Deus, porque ele pode fazer perecer sua alma no inferno. E isso só quem pode fazer é ele, não é? O diabo só pode matar seu corpo. Mateus 10. Por isso que é importante você ler lá, ver o estudo que nós fizemos de manhã, Mateus 10. Então aqui, ó, porque é vinda a hora do seu juízo, então vai vir um juízo de Deus. Então, desde 1844, Jesus está fazendo o quê? Ele está fazendo você entender essas mensagens aqui. Essas mensagens aqui ele está fazendo você entender. As 3 mensagens angélicas. Entendeu? Porque em 1798 começou-se a entender essas mensagens. Aí em 1844, Jesus entra no lugar santíssimo e começa a fazer o preparo do seu povo para ele voltar à terra. Aqui começa o tempo do fim. E aqui ele entra no lugar santíssimo para preparar o povo dele. Como que ele prepara o povo dele? Ele começa a fazer o povo entender essas 3 mensagens angélicas. Começa a fazer o povo entender Apocalipse e Daniel. Ok? E essas mensagens são proclamadas lá nos Estados Unidos e em todo o mundo, através do movimento adventista. Então é para o povo temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vindo o juízo. Jesus está voltando, chegou o tempo do fim, é isso que o povo está pregando. Aí as igrejas que não aceitaram, né, que não estão aceitando, as pessoas também que estão rejeitando a mensagem, estão caindo, ó, caiu Babilônia. Elas estão pregando a verdade, que está vindo o juízo, está vindo a volta de Jesus, e o povo que não está aceitando as verdades de Deus está caindo. Caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade. E por último vem a terceira mensagem, que é o tempo que nós estamos agora. Ellen White fala que já foi pregada a primeira e a segunda mensagem. Nós estamos no tempo da terceira mensagem. Entendeu? Isso tem dupla aplicação, né? Porque as 3 mensagens angélicas vão ser proclamadas ainda com o poder do Espírito Santo. Mas, principalmente, vai ser pregada essa mensagem aqui do terceiro anjo. Se alguém adora a besta. Porque logo depois que descer o Espírito Santo, qual que é a sequência? Vai descer o Espírito Santo no povo, e o povo vai pregar, né, em alta voz, vai pregar para o mundo ouvir. Né? E quando nós pregarmos para o mundo ouvir, quando a gente tocar a trombeta para o mundo ouvir a mensagem, que Jesus está voltando, que caiu Babilônia, que vai a imagem, quem é a besta,
Não é para aceitar o sinal da besta aqui, mas sim o sinal de Deus, o sábado. Quando a gente começar a pregar isso, vai vir a perseguição, vai vir a nova ordem mundial. Entendeu? Nós vamos estar pregando isso aqui, a terceira mensagem, vai vir a nova ordem mundial, obrigando as pessoas a guardar o domingo. E aqui está o ponto principal. O que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo e para estar pronto para a volta de Jesus, para vencer a besta, o falso profeta e a Babilônia? Como que eu faço para vencer no tempo do fim? Aqui está o segredo. Ó. Aqui está o grande segredo para você vencer. Você precisa entender isso aqui, filho. Aqui está a paciência, o segredo. Aqui está o segredo. Ó. Qual? Dos santos. Qual que é o segredo? Eles guardam os mandamentos perfeitamente de Deus. Através de quem? Através de quem que eles guardam os mandamentos? Através do quê? Através da fé em Jesus. E o que é essa fé em Jesus? O que é essa fé em Jesus? Essa fé em Jesus é... Essa fé em Jesus é o quê? A fé em Jesus... Vamos ver agora o que é a fé em Jesus. Tirar aqui, vamos lá. O que é a fé em Jesus? Apocalipse... eu aprendi a voltar no capítulo, que antes estava voltando para o livro. O que é a fé em Jesus? Capítulo 12. Verso 15. Aqui, ó, 17, verso 17. O que é a fé em Jesus? Aqui o dragão irou-se, né, Satanás, contra a mulher, a igreja de Deus, foi fazer guerra ao remanescente, ou seja, ao restante, que está no tempo do fim. A semente. Os que guardam os mandamentos de Deus através do quê? Como que guardam os mandamentos de Deus? Através do testemunho. Do testemunho de Jesus Cristo. Então eu guardo os mandamentos de Deus através do testemunho. Olha aqui, ó. Testemunho de Jesus Cristo. Tá entendendo, filho? Você precisa entender que o testemunho de Jesus Cristo é a fé em Jesus. O que é o testemunho de Jesus Cristo? É a palavra. Por isso que lá em João, capítulo 1, verso 1, fala que no princípio era a palavra, era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então é a palavra. Para você conseguir guardar os mandamentos de Deus, você precisa guardar a palavra de Deus. Você só vai conseguir guardar os mandamentos no tempo do fim se você tiver o testemunho de Jesus Cristo, que é a fé. Você tem que ter fé no testemunho, né? O que é o testemunho de Jesus? Vamos lá em outro verso para ver o que é o testemunho. Capítulo 19, verso 10. Olha só que interessante. Olha o finalzinho aqui do verso 10. Ó. O testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Como é que chama os testemunhos de Ellen White? Espírito de profecia. Então, ou seja, o testemunho de Jesus, a fé em Jesus, que capacita, qualifica você para guardar perfeitamente a lei de Deus, é o espírito de profecia, são os testemunhos dados a Ellen White do lugar santíssimo. Quando Jesus entrou em 1844 no lugar santíssimo, o que ele fez? Ele deu lá do céu, ele revelou, enviou em 1844, ele começou a enviar testemunhos, revelações, espíritos, através do Espírito Santo, é por isso que é o espírito da profecia. Ele começou a enviar profecias, né, para Ellen White, lá de cima, lá do lugar santíssimo. Essa revelação do lugar santíssimo é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. É o que vai dar força para você, é a palavra que vai fazer você ser fiel à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Entendeu? Então nós vamos fazer um estudo daqui a pouco, né? Nós vamos parar por aqui. Você precisa estudar, esse estudo é a primeira parte. Nós vamos fazer a segunda parte, onde nós vamos explicar os 1844. Quando que começou esse 1844? Por que a gente fala dessa data? Né? E exatamente o que foi revelado para Ellen White, né? Como é que eu posso entender isso? Como é que Jesus, por que a gente fala que ele entrou em 1844 no lugar santíssimo? Aonde que está o ensinamento bíblico sobre isso aqui? Então nós vamos estudar no próximo estudo, né? Mas você já ficou sabendo que o testemunho de Jesus, que dá força para você guardar a lei de Deus, vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 12. Aliás, capítulo 14, verso 12. Capítulo 14, verso 12.
Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, através do quê? Da fé em Jesus, que a gente já viu que é os escritos de Ellen White. Por que são os escritos de Ellen White? Porque é para o tempo do fim, filho. Aqui está falando da fé em Jesus, do tempo depois de 1798. E a única mensagem que foi revelada, a revelação especial, a única revelação especial que tem, é depois de 1798, é os testemunhos de Ellen White. A Bíblia foi dada antes disso. Então a Bíblia é importante? É importante. Para a gente aprovar Ellen White, ela é importante. É mais importante que Ellen White, no sentido de confirmar a vontade de Deus, né? Qual que é o verdadeiro e o falso profeta. Quando Ellen White é confirmada, quando a gente lê e vê que bate tudo com a Bíblia, a gente aceita o que ela traz a mais. Então essas coisas que ela trouxe a mais, como cada profeta que veio, né? Por exemplo, Moisés trouxe 5 livros só. Aí vem os outros profetas trazendo mais luz. Por que Jesus foi dando luz? Porque Satanás vai mudando as suas tentações, os enganos. Então, Deus também vai trazendo nova luz para dar a vitória para o seu povo. Entendeu? Por isso que meu povo perece. Olha como é que é bom aqui o aplicativo de Ellen White. A gente vai achar aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que eu acho aqui. Ó, profecia. Como é que eu vou achar na Bíblia? Já tá aqui, ó, procure, hein? Eu já coloquei aqui, Almeida, Corrigida Fiel. Aí, ó, tem 23 palavras só, profecia. Eu vou achar o texto que eu quero. O meu povo se corrompe sem profecia, olha só. Isso tá gravando? Tá gravando. Olha só. Olha essa aqui com vocês que é importante também, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, por isso que é espírito de profecia. Tá vendo? Eu apertei onde não devia, tem que apertar na lupinha. E eu apertei em outro lugar aqui, aí saiu. Entendeu? Para voltar, ó, você tem que apertar, tá aqui. Aí você aperta aqui em cima na lupinha, ó, do lado de Neemias aqui, ó. Se você fizer assim, some. Se você fizer para baixo, volta, aí você aperta. Aí volta aqui. Então, a profecia foi dada por Deus. Não é o homem que fala, não. É Deus falando através do homem. Ah, achei, ó. Tá aqui, ó. Que eu tava vendo, corrompe, mas aqui tá perece. Tá vendo? Não havendo profecia, olha só o que acontece, ó. Não havendo profecia, o povo que perece. Então você precisa guardar a lei. Mas como é que você vai guardar a lei? Através da profecia. Você precisa da profecia. Senão você vai perecer, filho. Senão você não vai conseguir. Você precisa guardar os escritos de Ellen White para você ter a lei perfeitamente. Entendeu? Então é isso. Que você consiga guardar, consiga ler, estudar o Espírito de Profecia. Estudando o Espírito de Profecia, você vai conseguir entender a vontade de Deus, né? Que está revelado na sua palavra. Você vai ter os mandamentos. Capítulo 14, verso 2. Esse aqui é o objetivo do povo de Deus, ó. É a fé em Jesus. Nós somos salvos por isso aqui, ó. Nós somos salvos pelos escritos de Ellen White, que na verdade é a palavra de Deus revelada através de Ellen White, entendeu? É o Jesus revelado. Nós somos salvos pela palavra. Por isso que aqui, ó, ó, Paulo escreveu isso aqui, ó. Aqui, Daniel, Paulo, ó. Por isso que Paulo aos Romanos, ele escreve isso aqui. Acho que é 3,16. Vamos ver. Não é aqui. 2,16. Eu não tô achando aqui. Porque não envergonhe do evangelho. Deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia. Aqui mais rápido. Ah, é 1,16. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá vendo? Então, a salvação, gente, a salvação está onde? Está no Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo salvou os discípulos na época lá, o Novo Testamento salvou os discípulos, salvou o povo dele naquela época. Os escritos de Paulo, aliás, de Moisés, salvou o povo judeu lá que estava escravo no Egito, salvou eles. Então, cada época da história, Deus vai mandar um testemunho, um Evangelho de Cristo para salvar. Entendeu? E Jesus entrou em 1844 lá no lugar santíssimo, que é o lugar mais especial do céu, e começou a enviar essas mensagens. Você precisa entender isso, filho. Para você se salvar, você precisa de obedecer os escritos de Ellen White, que é a vontade de Deus revelada, do lugar santíssimo. Nós estamos no tempo do fim, as últimas ciladas, os últimos ataques, e são mais fortes, muito mais fortes do que na época lá do Egito, do que na época de Paulo. Aumentou, intensificou a perseguição, a prova, o pecado, tudo intensificou. Então a gente precisa desse evangelho também intensificado, entendeu? Se você não tiver os escritos de Ellen White praticado na sua vida, você não vai conseguir guardar a lei, e você vai perecer, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei. Então você precisa guardar os escritos inspirados de Ellen White, ok? Para você se salvar do lugar santíssimo. Que todos vocês consigam viver esses escritos, né? Vou voltar aqui na câmera. Então esse é o meu desejo, a missão para todos vocês, que você consiga viver, né? Que você tenha fé nos escritos inspirados de Ellen White, a última profeta, é a última profecia, dado no lugar santíssimo. Entenda isso, você precisa ser santificado. Você precisa entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Quando você entrar lá, obedecendo os escritos que Jesus mandou, inspirado, o testemunho que Jesus mandou, você vai conseguir receber o Espírito Santo e você vai ser salvo, vai ser selado, tudo vai dar certo para você. E aí, nós vamos terminar a obra de Deus levando essa mensagem a todo mundo, então virá o fim, ok? Deus te abençoe. Grande abraço. Daqui a pouco tem um outro estudo, mais à tardezinha, tem outro estudo que nós vamos falar sobre o lugar santíssimo. Como é que Jesus entrou lá em 1844? Quais são os textos bíblicos que falam sobre isso? Ok? Deus te abençoe.